A Uber é uma empresa criada através de uma ideia simples, porém inovadora. É mais uma das empresas que se resume em resolver uma necessidade dos seus clientes, usando a internet como ponte para o mundo inteiro. No vídeo de hoje vamos conhecer a história da Uber, como esta empresa foi criada, e como se tornou rapidamente uma potência usada quase no mundo inteiro. Mas antes, quero te convidar para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para você acompanhar nossos vídeos novos toda semana, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o canal Mundo dos Negócios. A história do Uber começou em Paris em 2008. Dois amigos, Travis Kalanick e Garrett Camp, estavam participando da Le Web, que é uma conferência anual de tecnologia que o Economist descreve como onde os revolucionários se reúnem para traçar o futuro. Os dois resolveram chamar um táxi e, ao ficarem irritados com a demora do táxi, ficaram pensando sobre o que fazer se o táxi não viesse. E para todo bom empreendedor, todo problema é uma oportunidade em potencial de negócios. Naquela noite em Paris, plantou-se uma semente em suas mentes que levaria a um império bilionário. Mas eles contam também que foi realmente durante um filme de James Bond que a ideia da Uber lhes veio à mente. Quando em uma cena, Bond rastreou um carro em um mapa usando seu telefone. E isso seria a base de seu novo aplicativo, que originalmente se chamou Ubercab. O Ubercab visava resolver os problemas de uma experiência de táxi tradicional. Mas esta não é uma história de negócios típica. A história da Uber está cheia de escândalos e controvérsias em cada esquina, porque, embora a ideia da Uber fosse revolucionária de muitas maneiras, também era ilegal. Mas, primeiro vamos conhecer um pouco quem é Travis Kalanick, um dos fundadores da Uber. Travis Kalanick foi um adolescente que fazia bicos de vendas aproveitando seu talento nato de vendedor. Este talento mais tarde veio ajudá-lo a convencer investidores a investir dinheiro na Uber. Mas antes de começar a Uber, Travis abandonou a faculdade para trabalhar em outro empreendimento chamado Sokou, que era um mecanismo de busca peer-to-peer, parecido com o já existente Napster, e assim como o Napster, que faliu por violar direitos autorais, o Sokou de Travis também foi processado em $250 milhões por violação de direitos autorais, o que levou a empresa à falência. Travis ainda tentou novamente, e criou uma nova empresa chamada Red Sovosh. A ideia era a mesma, tecnologia peer-to-peer, e em 2007, Travis vendeu Red Sovosh para a Kamai Technologies por $19 milhões, onde ele conseguiu o dinheiro necessário para iniciar um projeto ainda maior, a Uber. A princípio o pensamento de Travis para criar a Uber era: e se você pudesse solicitar uma carona do seu telefone? Inicialmente, a ideia era um serviço de limusine timeshare que pudesse ser encomendado por meio de um aplicativo. Depois da conferência, os dois empresários seguiram caminhos separados, mas quando Garrett Camp voltou para São Francisco, ele continuou com a fixação na ideia e comprou o nome de domínio ubercab.com. Em 2009, Camp ainda era CEO de uma outra empresa, mas começou a trabalhar em um protótipo para o Ubercab como um projeto paralelo. Naquele ano, Camp convenceu Travis a se juntar a ele como incubadora-chefe da Ubercab, e finalmente tirar a ideia da Uber do papel. Depois de começar em 2009, em outubro de 2010, a empresa recebeu seu primeiro grande financiamento, uma rodada de $1,25 milhão liderada pela First Round Capital. Àquela altura, o Uber já estava na lista de observação de muitos investidores. 2011 foi um ano crucial para o crescimento do Uber. No início do ano, a empresa levantou uma rodada de $11 milhões da Série A, liderada pela Benchmark Capital, e expandiu-se para Nova York, Seattle, Boston, Chicago, Washington DC, bem como no exterior em Paris. Em dezembro, na conferência Le Web de 2011, Travis anunciou que o Uber arrecadou $37 milhões em financiamento da Série B da Melo Ventures, Jeff Bezos e Goldman Sachs. Em 2012, a empresa ampliou sua oferta com o lançamento do Uber X, que fornecia um carro híbrido mais barato como alternativa ao serviço de carro preto. Em julho de 2015, o Uber se tornou a startup mais valiosa do mundo, avaliada em $51 bilhões após suas rodadas de financiamento. Em junho de 2016, o Uber levantou $3,5 bilhões do Fundo de Riqueza da Arábia Saudita. Em abril de 2017,
O Uber abriu suas finanças pela primeira vez para a Bloomberg e relatou uma perda global de 3,8 bilhões de dólares em 2016. Isso incluiu perdas de seus negócios na China, que foi vendida no verão de 2016. Sem a China, as perdas líquidas ajustadas foram de 2,8 bilhões de dólares. A empresa também disse no Bloomberg que quanto mais muda para seu Uber Pool, o serviço de caronas, mais rápido a receita cresce, e essa mudança tornou o quarto trimestre de 2016 um pouco mais positivo, com um aumento de receita de 76%, enquanto as perdas aumentaram em 5%. Com o rápido crescimento do Uber, surgiram muitas controvérsias que derrubaram a avaliação da empresa de elevados 70 bilhões de dólares para 48 bilhões de dólares em sua rodada de financiamento de janeiro de 2018. Em 23 de maio de 2018, a empresa anunciou uma nova oferta pública que elevaria o valor da empresa para 62 bilhões de dólares, aumentando um pouco o seu valor, mas não tanto quanto o esperado. A decepção do IPO. A oferta pública de ações do Uber fez história como a maior perda em dólares no primeiro dia, na história do IPO nos Estados Unidos. Em determinado momento, o Uber foi avaliado em 120 bilhões de dólares por analistas de Wall Street, o que o tornaria a maior empresa a estrear no mercado de ações. Depois de seu IPO, ela foi avaliada apenas em de 69 bilhões de dólares, cerca de metade de seu IPO tão esperado. Em 2021, o Uber estava lutando para se tornar lucrativo, em grande parte devido ao declínio nas viagens durante a pandemia do coronavírus. Mas principalmente pelos reiterados escândalos de várias naturezas que a Uber enfrentou. Os escândalos. Os primeiros problemas da Uber, que sucedeu vários outros escândalos, começou quando a agência de transporte americana apareceu nos escritórios da Uber, e os informou que o que eles estavam fazendo era contra a lei. Porque naquele ponto, todos os motoristas da Uber eram motoristas profissionais, licenciados e registrados nos escritórios de transporte locais. Então a Uber sentiu que havia regras restritas sobre dirigir um negócio de táxi, e a Uber estava infringindo essas regras. E um agravante disso era que a Uber na verdade não possuía os carros eles mesmos. Eles estavam conseguindo que motoristas profissionais usassem seus próprios carros, o que economizava enormes quantias de dinheiro para a Uber, mas criava alguns problemas legais. Outro problema que se seguiu é que estava nascendo um concorrente da Uber com um peso suficiente a ponto de incomodar. Então a Uber começou a jogar sujo para sabotar o concorrente promissor chamado Lyft. E enfrentou acusações de que reservou milhares de viagens falsas do Lyft, para cortar seus lucros e serviços. E também os recrutadores do Uber foram acusados de enviar spam para os motoristas do Lyft, tentando levá-los para a Uber e enfraquecer o concorrente. Outro fato que acrescentou aos escândalos é que foi revelado que a Uber possui uma tecnologia chamada GodView, que permite à empresa rastrear a localização dos usuários, violando a questões de privacidade. Uma gerente do Uber acessou o perfil de uma repórter sem sua permissão. E este caso ainda se torna pior, porque a repórter fazia críticas pesadas à Uber. E entre a lista de escândalos, a coisa ainda piorou quando uma ex-engenheira do Uber, Susan Fowler, veio a público com as alegações de assédio sexual e discriminação, levando a empresa a contratar o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, para investigar suas alegações. A história gerou um amplo debate sobre sexismo e má conduta nas startups do Vale do Silício. E ainda um outro caso de escândalo foi um relatório de investigação, que revelou que um alto executivo do Uber obteve os registros médicos de uma mulher que foi estuprada por um motorista do Uber, para lançar dúvidas sobre a conta da vítima. O executivo, Eric Alexander, foi demitido depois que esta violação veio a público, de acordo com o site de tecnologia Recode e o New York Times. Posteriormente, a mulher processou a empresa por violar seus direitos de privacidade e difamá-la. Também em 2016, Travis Kalanick começou a trabalhar no governo Trump e isso gerou a revolta de muitos usuários. Como resultado, o movimento Delete Uber fez 200 mil pessoas desinstalarem o aplicativo em poucos dias. Com este episódio, a imagem de Travis, que já estava extremamente desgastada perante os investidores da Uber, se tornava quase insuportável. Foi quando em 2017, um vídeo mostrando Travis discutindo com um motorista de sua própria empresa viralizou na internet. Fauzi Kamel,
O motorista que apontou as taxas absurdas cobradas pelo serviço da Uber foi hostilizado pelo empresário. Depois, Travis publicou um pedido de desculpas. Mas o estrago foi grande. Em 2017, a Uber também enfrentou acusações de roubar projetos de carros autônomos da Waymo. E, nesse mesmo ano, uma investigação revelou que a Uber coletava ilegalmente dados de seus usuários para burlar leis nos locais onde sua atuação não era regularizada. Por todos esses erros, escândalos, ilegalidades e má gestão, Travis Kalanick renunciou ao seu cargo de CEO da Uber em 2017, e todos sabem que, na verdade, não se tratou de uma renúncia voluntária, mas sim de uma pressão dos principais investidores da empresa. Travis não é mais CEO, mas continua no conselho da Uber. O cargo de CEO ficou vago por 3 meses na Uber, até que Dara Khosrowshahi foi escolhido como novo CEO pelo conselho do Uber. O novo CEO. Refugiado do Irã, Dara Khosrowshahi mora nos Estados Unidos desde os 9 anos, se formou em engenharia elétrica e ocupava o cargo de CEO da Expedia desde 2005. Durante seu comando, a empresa de viagens aumentou seu valor de mercado para 23 bilhões de dólares, e as receitas cresceram de 2,1 bilhões de dólares em 2005 para 8,7 bilhões de dólares em 2016. Após a saída de Travis, a empresa começou a expandir com o Uber Eats e o Postmates, outro app de entrega de comida que a Uber comprou em 2020. Como o negócio de entrega de alimentos continua crescendo, inclusive com o Uber Eats, a aquisição da Postmates foi estratégica para compensar as perdas que a Uber acumulou especialmente durante a pandemia. Após a aquisição da Postmates, as ações da Uber atingiram um pico histórico. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.